A ansiedade, ela não é doença, ela é um sintoma de uma vida caótica. Por quê? Porque a ansiedade, ela é nada mais, nada menos do que um mecanismo biológico de antecipação de ameaça. Então, por exemplo, se eu não sei o que fazer, eu tenho que ficar constantemente procurando a ameaça para então poder supostamente sobreviver à Terra. Só que hoje em dia a gente não tem mais uma ameaça concreta como a galera do tempo das cavernas. Então, quando a gente entra num estado ansioso, o corpo ele entra num estado de luta ou fuga. Só que tu não vai fugir e nem lutar contra um tigre. E essa ansiedade, ela é a mente querendo agir, só que a mente não sabe no que agir. Então, ela aumenta a frequência cardíaca, libera cortisol, que é o hormônio do estresse, libera adrenalina, por isso fica num estado ansioso. Por que que hoje tanta gente sofre de ansiedade? Existem três principais fatores que fazem com que a sociedade hoje ela esteja vivendo tão ansiosa. Um dos principais fatores é o excesso de estímulo. Então, seja ele ficar scrollando, vendo vídeo curto, assistindo e consumindo pornografia, fumando cigarro atrás de cigarro. O segundo fator é falta de uma rotina estruturada, porque quando tu não sabe o que fazer, o teu cérebro ele tem que ficar constantemente tendo que decidir a coisa que tu vai fazer. E também uma baixa sensação de progresso real. Ou seja, tu tem muita vontade de fazer, mas tu fica só nessa vontade de fazer e não age, sabe? E não faz coisas concretas com essa vontade do que tu tem de fazer. E a gente não pode confundir a ansiedade com fraqueza, falta de fé, defeito de caráter, porque definitivamente não é. A ansiedade, ela é um sinal de que tem alguma coisa que não está organizada na tua vida ainda. E eu tentei separar alguns tópicos para explicar, então, e tentar ajudar as pessoas que têm ansiedade com base no que eu vivi na minha vida e que para mim funcionou. Obviamente que eu não sou a pessoa mais sã do mundo, eu não sou um grande monge, mas eu reduzi drasticamente a quantidade de ansiedade que eu tinha no meu dia a dia. Então, antes de qualquer papo profundo, eu vou ter que falar que para você conseguir, sei lá, se acalmar de alguma forma e não ser uma pessoa tão ansiosa, o corpo ele vem em primeiro lugar, porque o corpo, a mente, eles são obviamente interligados. Então, se o teu corpo ele é completamente caótico, a tua mente com certeza vai estar caótica também. Então, antes de falar de uma filosofia profunda, a gente vai ter que falar de sono. Sono hoje é algo muito negligenciado pela maioria das pessoas. Então tem aquela velha frase de ai, quando eu for velho eu durmo, quando eu morrer eu durmo. Só que, infelizmente, fazendo isso, o tempo que a gente passa em vida, ele vai ter muito menos qualidade. Então, a gente acaba perdendo prazeres da vida por conta de uma ansiedade ou por conta de tentar premeditar algo que a gente nem sabe se ou não vai acontecer. Nos pilares físicos seria mais dormir bem, e dormir bem é ter um horário para acordar, um horário para dormir, beber água, praticar algum esporte regularmente, não de vez em quando eu jogo uma bola ou de vez em nunca eu jogo um vôlei. Pegar aí 3 vezes na semana na academia, pegar e praticar vôlei 2 vezes na semana, beach tênis. Hoje esporte, cara, não falta. Se alimentar de uma forma minimamente decente, então comer uma fruta, comer um vegetal, um legume, tentar de alguma forma bater os macros, então comer uma quantidade de proteína que vai conservar a tua musculatura, consumir uma quantidade de carboidrato de uma fonte boa, então sei lá, um arroz, um feijão, batata, não uma bolachinha recheada, não um chocolate, não um sorvete. E não que não possa ter essas coisas na rotina, pode, mas tem que ter a parte boa também. Outra coisa também que ajuda muito a diminuir a ansiedade é uma microordem externa. E essa microordem externa seria algo tipo, eu vou acordar e no que eu levantar eu vou arrumar minha cama. De noite eu tenho aula, então eu vou deixar minha mochila pronta para depois que eu chegar do trabalho eu só pegar minha mochila e ir para a aula. Eu organizar a mesa da cozinha.
organizar a mesa do meu quarto, porque o ambiente ele diz muito sobre a gente. Então o ambiente organizado ele não gera incômodo. Às vezes tu vai estar com o teu quarto um caos e acontece com todo mundo, a gente é ser humano, a gente falha. Mas se tu ajeitar bem o teu quarto e fazer a manutenção, tentar manter a casa sempre mais ou menos limpa, as coisas organizadas, quando tu fizer isso por um período de tempo, tu vai se incomodar muito com a bagunça e tu vai entender aquilo que tua mãe dizia. Ai, arruma o quarto, ai, arruma a sala, ai, arruma as tuas coisas, guarda os teus brinquedos. Porque quando a gente tá com um ambiente caótico, a gente se incomoda. Talvez hoje tu pense que não. Ah, não me incomodo com isso. Mas na verdade tu só se acostumou com essa falta de organização. Mas isso reflete no teu dia, isso reflete de alguma forma na tua saúde mental. Por que que eu com 2 braços, 2 mãos, 2 pernas, 2 pés, um cérebro com a mesma quantidade de neurônio que qualquer outro cérebro, eu não vou manter o meu ambiente organizado? Eu não vou facilitar as coisas para mim. Se tu sabe onde está o teu tênis, tu vai reto onde está o teu tênis e usa o teu tênis. Agora, se tu tem que pensar, meu Deus, onde que eu deixei o meu tênis? E aí tu começa a procurar e não acha o tênis, e não acha o tênis, e aí tu tem que sair. Isso vira um loop que gera essa ameaça que poderia ter sido evitada se tu tivesse gastado 10 minutos todos os dias do teu tempo para organizar e deixar um ambiente agradável. Outra coisa também que ajuda muito a reduzir os níveis de ansiedade e de estresse é tu ter uma lista fechada de coisas que são obrigação no teu dia, porque isso dá a sensação de progresso real. E quando eu falo isso, não é uma lista enorme de coisas para fazer, porque se a gente for pegar o foco, o que é um foco? Um foco é um ponto onde a gente vai olhar fixamente, de certa forma. Então, se eu tenho 10 focos, eu não tenho foco nenhum, porque ou eu foco ou eu não foco. Então, tu vai lá, define uma coisa física para fazer no teu dia. Então, todo dia eu vou fazer uma caminhada que seja 15 minutos, cara. Vou andar ao redor da quadra e vou voltar para casa. Alguma coisa para tua mentalidade, seja estudar, seja ler. E quando tu for começar, se tu ainda não faz, não colocar uma meta absurda, porque isso só vai gerar mais ansiedade e mais frustração. Então, eu nunca corri. Não, mas então hoje eu vou correr 10 quilômetros. Não vai nem fudendo. Tu não vai. E aí tu vai se frustrar e vai voltar para aquilo que te conforta, que seria o estímulo, que seria o celular, que seria o Reels, que seria a pornografia, seria a droga. E uma coisa prática, como por exemplo, tomar banho e dormir, sabe? No horário, até tal horário eu vou deixar o meu celular longe do meu quarto, ou num lugar longe da cama e vou dormir. Porque quando tu cumpre as tarefas que tu combinou contigo mesmo, isso libera uma dopamina, mas é uma dopamina diferente da dopamina externa. E talvez hoje tu até faça essas coisas e não sente essa liberação de dopamina interna, tu não sente progresso, porque tu tá tão estimulado de coisas externas que a dopamina ela não é significante para o estado hiperestimulado que o teu cérebro tá. Então, conforme tu vai cumprindo ao longo dos dias e vai fazendo essa autoanálise das tuas obrigações que tu colocou para si mesmo, tu vai ficando mais calmo, mais confiante, porque de certa forma tu vai acabar iniciando a estrutura de uma rotina e a rotina ela é inimiga da ansiedade. Muitas vezes a gente associa a rotina com algo ruim. E o relacionamento caiu na rotina. Mas, cara, a verdade é que a rotina ela é inimiga da ansiedade. Por quê? Se a ansiedade é a antecipação do problema, mas eu já sei qual problema eu vou ter que resolver, por que eu vou ficar ansioso? Se eu sei que hoje eu tenho que treinar, trabalhar, ir para a faculdade e dormir até as 11 horas da noite. Se eu sei que isso é o que eu tenho para fazer, conforme eu for fazendo, eu vou vendo um progresso real na minha vida. E agora acho que um dos pontos mais importantes e que para mim foi mais importante, na verdade todos foram muito importantes, né? Todos eles começaram a se encaminhar e andar meio que juntos, né? Mas para mim reduzir estímulo foi essencial, cara. Porque, eu era uma pessoa sempre extremamente estimulada, então eu estava o tempo inteiro consumindo cigarro, fumando maconha,
me entorpecendo na vida, sabe? Eu queria que a vida fosse passar. Pô, enquanto eu pudesse fumar, eu tava fumando. Enquanto eu pudesse estar com o celular na mão, vendo a vida incrível das pessoas e rindo de uns memes bosta da internet, eu tava lá. Só que as coisas naturais da vida começaram a perder o sentido. Então passar um tempo com a minha família não tinha mais graça. E se eu estava com a minha família, eu estava no celular, ou eu estava fumando. Então eu nem conseguia saborear a presença da minha família, eu não conseguia saborear a presença dos meus amigos, porque eu estava sempre necessitando de um novo estímulo. Então, conforme a gente vai ficando mais entediado, mais em silêncio e numa rotina encaixada, o nosso sistema ele começa a recalibrar. Então, a ansiedade vai diminuir, as coisas, os problemas que antes você ainda teria que decidir já vão estar estabelecidos, os principais problemas do teu dia que tu tem que resolver. E automaticamente não, né? Tu vai ter feito esse esforço para mudar a tua rotina e, de certa forma, a tua identidade, e os teus níveis de ansiedade vão cair naturalmente. Para mim, o começo foi difícil, e vai ser difícil se tu for tentar, se tu não assistir esse vídeo aqui e ser só mais um das centenas de vídeos que você assistiu sobre o assunto e tentar aplicar alguma coisa. Porque, cara, quando eu defini o horário que eu ia acordar e o horário que eu ia dormir, e eu parei de negociar comigo mesmo isso, foi meio que o começo da mudança. Por quê? Eu sempre sentia que eu não tinha tempo. Mano, o meu tempo de tela estavam 9 horas diárias. Então eu realmente não tinha tempo, ou eu estava gastando esse tempo com algo que eu acreditava não ser nada. Porque quando a gente tá no TikTok, ou no Reels, ou no Shorts do YouTube, que seja, a gente vai scrollando. Não chega no fim nunca. E às vezes a gente vai ficar lá 2 minutinhos, quando vê, passou 30 minutos, passou 1 hora, passou 4 horas, dependendo do nível do vício que tu tem. A maior inimiga da ansiedade é a rotina. Cara, a ansiedade, ela acaba sendo um sintoma da doença. A doença é a falta da rotina, é a falta de uma estrutura para tua vida, e a ansiedade é o sintoma que sobra dessa falta de estrutura. Então hoje eu consegui organizar a minha vida de um jeito que eu não fico mais ansioso, porque eu entendo o que eu tenho para fazer. E eu tenho as minhas prioridades, então tenho o que não dá para deixar de fazer e o que, se por acaso eu não fizer hoje, eu deixo para amanhã. Porém, as coisas inegociáveis, elas são inegociáveis. Então faça chuva, faça sol, eu vou fazer essa merda, tá ligado? E não foi do dia pra noite que a ansiedade caiu e diminuiu. Demorou um pouco para eu chegar num estado onde eu consigo ficar tranquilo em vários momentos do meu dia. Porém, quando eu não tinha um horário para dormir, um horário para acordar, eu estava muito mais ansioso. Mudar isso, nos primeiros 5, 6 dias já era perceptível a mudança. Quando acordar, pegar o celular, tu nem sequer acordou e tu já tá mandando estímulo visual para dentro do teu cérebro. Se trata bem, cara. Acorda, levanta. Tu não precisa saber da hora. Se tu realmente acordar no horário que tu se definiu, tu sabe que o despertador vai tocar às 6. Tu levanta às 6, deixa lá o celular, lava o rosto, escova os dentes, come alguma coisa. Aí tu pega o celular. Isso por si só é algo extremamente simples e já vai diminuir pra caralho tua ansiedade. Pô, antes de dormir, vou ficar scrollando Reels? Ah, não, mas é porque eu só consigo dormir se eu estiver vendo TikTok. Tu se acostumou a fazer isso. Tu precisa fugir até no último segundo do teu dia para depois dormir hiperestimulado, dormir mal, ter um sono fragmentado. Então assim, tenta organizar a tua rotina, tenta estruturar a tua vida de uma forma que ela fique mais chata, porque uma vida chata é sinônimo de uma vida sem ansiedade. E chata não no sentido de que não podem ser feitas coisas diferentes. Pô, vai ter momentos de viagem, vai ter momentos de lazer, mas na maior parte do teu tempo, tu vai ter que estar trabalhando, vai ter que estar estudando, vai ter que estar fazendo coisas que não vão mudar. Então, pô, se organiza, faz alguma coisa para ter uma organização mínima no teu dia. Saber o horário que tu vai treinar, o horário que tu vai dormir, o horário que tu vai acordar, o horário que tu vai comer. Porque se tu depende de um estímulo para fazer isso, então eu só como quando eu tenho fome, ou eu só durmo quando eu tenho sono, eu só acordo quando eu me sinto descansado. Infelizmente, isso é a estrutura perfeita para tu se fuder.